Patrícia, então vamos lá. Atendi esse paciente, identifiquei que ele tem risco de hiperglicemia ou, melhor ainda, está hiperglicêmico, o paciente tem diabetes prévio. Como é que eu vou iniciar a insulinoterapia para o paciente hospitalizado? Então você já passou do princípio que o paciente hospitalizado, ele precisa de insulinoterapia, né? Porque a pergunta já é como eu vou iniciar a insulinoterapia. Então, via de regra, é a medicação de primeira escolha. A gente vai falar de alguns casos de exceção depois, mas é a medicação de primeira escolha porque é a que é mais estudada, é a que não tem muita interferência em relação a perfil gastrointestinal, disfunção renal, enfim, é a insulina. E aí, o que a gente vê, como o Eric falou, o principal erro que a gente vê quando a gente pega paciente na interconsulta e a hiperglicemia de estresse ou paciente diabético internado é o principal motivo das interconsultas do nosso hospital escola, em qualquer hospital que tem endocrinologista, o que a gente vê é aquele paciente que usava 3 drogas orais, ou usava 2 drogas orais, ou até usava insulina. E aí o paciente interna para fazer... tá com pneumonia, ou tá com pé diabético, ou tá com algum quadro cirúrgico, e aí suspendem todas as drogas que o paciente usava, porque afinal de contas ele não pode utilizar internado, a maioria delas mesmo, e aí deixam só o esqueminha lá, o slide scale, que é a insulina regular ou insulina ultra rápida, conforme glicemia capilar. Ou seja, se o paciente faz glicemia capilar entre 150 e 200, 2 unidades, entre 200 e 250, 4, e assim vai. Esse esquema de correção, ele até pode ser feito desde que o paciente fique com o esquema de insulina basal ali. Porque eu não posso deixar esse slide scale isolado. A gente sempre fala que usar slide scale isolado é você tratar uma condição crônica como se fosse uma febre. Então, febre, a pessoa faz febre, você dá remédio para febre. Faz dor, dá analgésico. Mas acontece que diabetes ou hiperglicemia de estresse é uma condição crônica. Então, você não pode ficar tratando só nos momentos de pico hiperglicêmico. Até porque você vai acabar dando uma dose maior, talvez. O paciente vai fazer hipoglicemia no próximo horário. Aí vai suspender a dose do próximo horário e ele vai ficar na montanha-russa. Isso, vai fazer variabilidade glicêmica, que a gente sabe que aumenta mortalidade cardiovascular, piora o prognóstico do paciente internado. E aí, então, dito isso, que o paciente precisa usar insulina, que ele não pode fazer em slide scale isolado, a insulinoterapia usualmente é recomendada para aqueles pacientes que têm glicemia capilar persistentemente acima de 180. Então, Luciano já definiu a hiperglicemia hospitalar como acima de 140, mas se tiver entre 140 e 180, ok, é o alvo mesmo. Aí, se tiver acima de 180, persistentemente, você vai iniciar a insulinoterapia. 140, 180, você deixaria só uma dieta, né? Isso, porque não é o alvo mesmo que ele já está? Isso. Então, você tem um alvo mais elástico, né? Nesse paciente que está internado. Aí, beleza, deu sempre acima de 180, acima de 180, logo no primeiro dia. Aí, você vai deixar lá, em média, 0,4 a 0,5 unidades quilo-dia de insulina total. E aí, você divide isso daí em insulina basal e metade insulina prandial. Metade de insulina basal pode ser em pH, não precisa ser nenhuma insulina cara, não. Pode ser insulina em pH, pode ser insulina glargina, pode ser insulina decludec, enfim, a que você quiser. E da outra metade, insulinas prandiais, antes das refeições. O paciente não está se alimentando, então não coloca as insulinas prandiais. Coloca só a insulina basal. Ele vai fazer um exame, eu não sei se ele vai comer direito, ele vai ficar em jejum. Não, coloca as insulinas prandiais. Bota só a basal. Mas ele precisa ficar com a basal, 0,3 unidades quilo-dia e com a tabelinha de correção. Com isso, você vai evitar aquele efeito montanha-russa que a gente não quer que o paciente tenha. E aí sim, se o paciente você já iniciou pelo menos a basal, aí você faz o scale. Isso, porque é o esquema lá, basal plus, né? O esquema de você deixar... Esse esquema que você faz, basal e prandial, é basal bolus. Mas aí já tem estudo mostrando que o esquema basal plus, que é esse, você deixar a insulina basal mais a tabelinha, é muito equivalente ao basal bolus em algumas situações. Situações que o paciente está com baixa ingesta alimentar, paciente que você não tem uma garantia, né? O paciente, às vezes, no hospital está infectado, não vai comer igual estava comendo em casa. Você fica com medo. A maioria dos médicos não especialistas vai ter medo de fazer meia unidade quilo-dia para aquele paciente que não usava insulina e deixar isso metade basal, metade bolus. Então, deixa pelo menos metade basal. Mas, minha gente, assim, se o paciente está se alimentando, principalmente por via oral, está se alimentando direitinho, não tem tantos riscos de hipoglicemia, não tenha medo. E o paciente está internado. Está avaliando a glicemia capilar de horário. Pode fazer a insulina rápida. E aí cabe até para você ajustar o esquema e para você fazer uma avaliação posterior, e você pode botar basal, deixar o slide scale. Aí você viu que ele usou a insulina rápida em 2, 3 refeições.
você soma a dose total que ele fez E de vai insulina ajustando. rápida e vai colocando ali 80%, 60%, 80% na prescrição do dia seguinte para você antecipar essa variabilidade glicêmica e não tá atrasado sempre, como a gente está colocando aqui, né? Não pode chegar atrasado, você tem que antecipar sempre essa situação. E lembrar de reavaliar esse ajuste após 48 horas, porque às vezes a gente vê aquela agonia, né? Todo dia quer mexer na insulina do paciente. Não, você espera mais ou menos umas 48 horas para poder você ver, fazer essa continha aí que o Luciano falou e ajustar a dose. E quem trabalha em hospital, lembrar que, tipo assim, botei a prescrição de hoje, às vezes o paciente já medicou a primeira dose com a prescrição de ontem, essa prescrição só vai entrar mais para frente, então você não vai ver imediatamente o efeito da mudança que você fez. É verdade. É verdade. Então, assim, o principal recado dessa questão de como iniciar a insulina é assim, primeiro, que é para iniciar, não é para deixar só o slide scale. E assim, mesmo que você tenha medo, não está habituado a fazer, mas deixa uma dose de insulina basal e no primeiro dia, deixa a tabelinha lá. Essa tabelinha tem você vai encontrar várias formas de fazer essa tabelinha para aquele paciente que é mais sensível, ou seja, um idoso, um paciente que tem doença renal crônica, aquele paciente que provavelmente é mais resistente, com que tem obesidade e tal. Então, você vai encontrar essas tabelinhas aí em todo lugar de referência, adote uma para você, e aí você vai fazer o esquema basal mais a tabelinha. E aí, se você não quiser fazer nada disso, também já fazendo a propaganda, que é de um app, chama Insulin App, que é um aplicativo gratuito, foi elaborado por um ex-preceptor meu lá da USP, de graça. Dá para fazer, você vai lá, coloca lá que o paciente tem tantos quilos, que não sei o que, ele vai dizer para você a prescrição, dia após dia. Já sai pronta. Lembrando que a gente está falando aqui da prescrição do paciente que está em ambiente de enfermaria, porque na UTI geralmente existem protocolos próprios de insulina venosa. A UTI você já parte do pressuposto que o paciente é crítico, né? Assim, principalmente se você pensar assim, UTI geral, UTI coronariana, obviamente não é uma UTI cirúrgica, que aí muda um pouquinho, mas uma UTI de paciente crítico, se você tiver hiperglicemia e for iniciar a insulinoterapia, a recomendação é infusão contínua, né? Isso aí, cada UTI tem que ter seu protocolo e às vezes varia um pouquinho de UTI para UTI. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.